estudantil ele é um espaço fundamental de transformação da nossa realidade, né, a partir da universidade. Eu comecei a militar no movimento estudantil assim que eu entrei na universidade, no ano de 2003. E naquele momento foi um momento especial para as universidades, porque eu entrei no momento de greve, né? Naquela época os professores estavam se manifestando contra a reforma da Previdência, né? Então foi a última greve dos professores nas universidades. Nesse período existia uma efervescência da universidade como um todo, né? Tanto de professores, quanto de técnicos, quanto de estudantes. E esse foi um elemento importante assim, para o movimento estudantil, né? Porque o movimento estudantil ele também segue, de certa forma, a dinâmica do todo da universidade, né? Eu entrei para o movimento estudantil desde o início da minha formação, né? Já no primeiro período, entrei no centro acadêmico, depois no DCE, né? Agora estou saindo da universidade e vejo a importância da participação nos espaços, né, de debate, nos espaços de acúmulo e nos espaços também de conquistas, né, que é fundamental. Eu, particularmente, militei no movimento estudantil de comunicação, que a gente diz que é um movimento de área, né? E o movimento mais vinculado ao Diretório Central dos Estudantes, a gente diz que é um movimento geral. Então eu militei mais no movimento de área, né, no centro acadêmico e na ENECOS, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação. E a gente debatia questões bem mais específicas da qualidade do ensino nos cursos, né, de comunicação. A gente debatia a questão da importância da democratização da comunicação. No período que a gente entrou na universidade, né, o pessoal de 2007, a gente vivenciou um processo de ocupação de reitoria, de manifestação, né, por melhorias da qualidade de ensino, que gerou resultados que hoje a gente enxerga claramente, né, com a melhoria da biblioteca, né, com a melhoria clara, né, da estrutura do RU, do restaurante universitário, ônibus, por exemplo, para as aulas de campo, coisa que não havia antes, agora os estudantes, né, podem ter. Uma das principais conquistas que a gente teve, além de debater com os estudantes do curso de comunicação, né, essa importância de democratização da comunicação, foi o vínculo que a gente fez com os movimentos sociais a respeito desse tema, né? Então, tanto que hoje a gente ainda é referência em vários movimentos sociais, né? Seja o movimento de mulheres, o movimento do campo, o movimento sindical, que nos convidam para debater qual a importância da comunicação, né, para os trabalhadores, para os movimentos sociais. Então, o movimento estudantil ele atua tanto no sentido da transformação da nossa realidade dentro da universidade, então na transformação seja dos nossos currículos, né, da maneira como os nossos professores vão dar aula, né, o movimento estudantil influi diretamente nisso, né, como na nossa universidade no geral também, e a gente às vezes esquece, né, do quanto que isso é fruto de conquista, do quanto isso é fruto de luta, e o movimento estudantil é parte disso, né. Então esse foi um papel importante que o movimento estudantil cumpriu, de fazer com que essa bandeira de luta que a gente tem, né, contra os monopólios da comunicação, né, pela democratização da comunicação, extrapolasse os muros da universidade e ganhasse de fato, né, a sociedade, pelo menos em alguns movimentos sociais do Espírito Santo. E pensando no movimento estudantil de uma maneira geral, o movimento estudantil é um movimento transitório, né, que você participa dele durante o período que você está na universidade, mas ele cumpre um papel, a meu ver, fundamental de despertar o estudante como sujeito, né, como sujeito de participativo, como sujeito de ação mesmo, né? Então, o primeiro papel do movimento estudantil é esse, de despertar criticamente o estudante, né? Então, ele cumpre esse papel. No forjar, né, de uma consciência mais crítica de toda uma geração de jovens, né, que eu acho que estão aí, tanto para a sociedade como um todo, mas até mesmo para o mercado de trabalho, né, podendo atuar, né, com uma visão socialmente referenciada, que é fundamental. E um outro papel que o movimento estudantil cumpre também de uma maneira geral é de fazer o debate de qual é a universidade que nós queremos, né? Porque a universidade ela tem um papel social a cumprir, o conhecimento tem um papel social a cumprir. Que isso vai estar vinculado também ao projeto de sociedade que nós queremos, né? Também, não menos importante, dizer a importância do movimento estudantil para a transformação da nossa realidade geral, da nossa realidade da sociedade e da educação como um todo no país. Então, o movimento estudantil cumpriu o papel fundamental, desde, por exemplo, Fora Collor, né, o movimento das diretas já, o movimento estudantil aqui no estado foi fundamental para a redução do preço da passagem em 2005 e para a série de manifestações que ainda hoje acontecem
para a garantia de direitos da população em geral, não só para os estudantes, porque o movimento estudantil atua exatamente enquanto um movimento social, né? Um movimento de educação e um movimento social também. Também fazer esse debate, né? De ser um movimento que pense a educação como um todo, né? Pense o acesso à educação, né, para os trabalhadores, para a juventude, e também então cumpre esse papel de lutar por ampliar o acesso à educação e também por melhorar a qualidade da educação no nosso país. Então, assim, eu acho que o movimento estudantil cumpre esse papel, é um pilar, né, necessário para a transformação da nossa realidade e para as conquistas dentro da nossa universidade. O papel que o movimento estudantil cumpriu na minha formação foi, desde o início, forjar exatamente o sujeito, inclusive profissional, né, e o sujeito político que os seus militantes, né, acabam sendo. Né? Atuar na área do direito ele é muito importante para a gente compreender a dinâmica do movimento social. Muitas vezes há um preconceito em relação ao movimento social e a gente precisa desconstruir esse preconceito que é gerado. Então, a área do judiciário ainda, né, tem essa relação de criminalização dos movimentos sociais, uma relação de repúdio, muitas vezes, às maneiras de manifestação e tudo mais. Na minha vida, o movimento estudantil teve um papel central de delinear todo o caminho que eu vim seguir posteriormente, tanto profissional quanto meu caminho militante mesmo, né, como pessoa. Eu acho que um ensinamento muito grande do movimento estudantil é aprender a conviver num espaço coletivo, num espaço democrático da coletividade, né? Que isso na nossa sociedade hoje é algo muito difícil, você estar num espaço coletivo, né? Respeitar as decisões e as opiniões que são diferentes. Então, o movimento estudantil é uma escola, né? Para você aprender a se organizar enquanto um coletivo. E posteriormente, no meu caminho profissional, as minhas relações que eu estabeleci durante a universidade com os movimentos sociais em decorrência do movimento estudantil refletiram nas minhas oportunidades profissionais, inclusive, né? Que hoje eu trabalho, né, em 2 sindicatos e antes disso trabalhei em alguns movimentos sociais, né? Então a minha trajetória enquanto jornalista passou por também escrever, fazer assessoria de imprensa, enfim, pelos movimentos sociais com quem eu me relacionei durante o movimento estudantil, né? Então foi uma trajetória que de certa forma resultou no que eu sou profissionalmente hoje, né? E do ponto de vista militante também, de ter uma leitura diferente sobre o mundo, né? De ter uma leitura que expresse de fato, né, todo esse conhecimento que foi construído ao longo desse processo, né? Eu acho que o que fica de desafios, né, para o movimento estudantil hoje, né, o que a gente percebe é que muitas vezes, né, os grupos, né, do movimento estudantil acabam tendo um discurso às vezes muito distante mesmo da maioria dos estudantes que estão na universidade, né? Então a gente sabe que a universidade passou por um processo de ampliação muito grande nos últimos anos, né? Dobrou o número de estudantes, a UFES tem cerca de 16 mil estudantes, e é papel do movimento estudantil fazer um trabalho de base mesmo com esses estudantes, organizar os centros acadêmicos, organizar grupos de estudantes, né? E de fato fazer um trabalho de base. Muitas vezes o movimento estudantil acaba ficando preso nas suas disputas internas. Esse movimento estudantil, eu acredito, é aquele que faz o trabalho de base, é aquele que dialoga com os estudantes, que convida os estudantes para participar, né, dos espaços que são democráticos e que não se fecha em torno de si próprio, né, que pensa que o espaço da universidade é um espaço da sociedade e que dessa forma também, então, tem que estar vinculado aos movimentos sociais, né? Então também entendo que o movimento estudantil é um movimento social que não pode ficar distante, né, de todos os outros movimentos que existem na sociedade. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer